Bom dia, pessoal! Bom dia, amigos do Facilitando Acupuntura, meus humanos queridos. Hoje, sábado, acho que é dia 10 de outubro, não sei exatamente. Eu com essa cara de sono, acabei de acordar, aí comecei com as minhas leiturinhas aqui e resolvi vir fazer uma leiturinha extra de sábado para vocês, com um pouquinho de revisão, né? Bom dia, gente! De revisar um pouquinho de alguns conceitos que a gente já sabe, a gente aprende em medicina chinesa moderna e trazer um pouco para vocês também, que é óbvio que tudo que a gente aprende nos nossos cursos hoje de pós-graduação, curso de formação profissional em acupuntura, eles estão baseados no clássico. E aí eu estudando, né, hoje aqui lendo, falei, vou trazer um pouco daquilo que as pessoas já sabem como uma revisão mesmo, e para chegar a conclusões interessantes. Só ajustar minha câmera aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ficar mais pertinho de vocês. Tá meio torto aqui, sabe? Tô precisando de um negocinho novo. Pronto, acho que agora ficou bom. Vocês desculpem a cara inchada, sem filtro, né? Porque a pessoa é assim, entra logo que acorda, sem filtro, sem maquiagem. E vamos ler um pouquinho. Então a leitura hoje tá baseada nos 101 conceitos-chave da medicina chinesa, da Elisabeth Rochat, editora em Inserir. Para quem tem o livro, corre lá e abre na página 99. Vou ler um pouquinho da página 99 e um pouquinho da página 100 para vocês. E a Chica tá aqui do lado fazendo bagunça antes de eu começar a leitura. Tá querendo roubar a caneta que eu uso para grifar. Já derrubou no chão. Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje, né? Eu falei na última leiturinha de vontade e de propósito, né? Aí fala que se a pessoa tem um propósito, mas não tem vontade, o propósito não se realiza, né? Então, um não existe sem o outro. E aí depois, na medicina clássica, o propósito ainda as vontades são divididas em 5, como a gente conhece como as emoções. Então, a Elisabeth começa a frase assim: as 5 vontades são as 5 tensões ou orientações internas de cada um dos órgãos, tanto na sua normalidade quanto na sua perversão. Assim, o fígado dá impulso e desencadeia subidas à imagem da madeira. Sua vontade é a vivacidade que permite ir para frente. O aquecimento deste movimento transforma em raiva, que é a sua desproporção. Então hoje eu vou falar dos nossos sentimentos de uma forma tranquila, de uma forma que vocês já ouviram falar de alguma maneira, mas baseado aí nos clássicos, tá? Então, o que ela fala? Que cada órgão tem uma vontade, cada órgão tem um sentimento. O sentimento tem que ser bom. Se a gente exacerba ele demais, ele se torna patológico, torna-se ruim. Aí fala que o fígado, ele dá a vontade do fígado, né? É a vivacidade que permite ir para frente. É você ter foco, né? É você perseguir uma meta. Então, quando a gente lê os livros mais novos, por exemplo, um Maciossi, ele fala que o fígado, ele vai te dar o sentido de direção na vida. Tá difícil ler aqui hoje, porque tem uma gata que vocês amam que tá bagunçando o coreto todo aqui. Ela roubou minha caneta e tá bagunçando, então desculpa aí a pausa. Vocês vão parar? Tá bom. Então, o que vai acontecer? Então, o fígado, ele dá a vivacidade e permite ir para frente, tá? Isso significa foco, sentido de direção na vida. Mas quando a gente aquece demais esse movimento, ele se transforma em raiva, tá? Então ela tá desdobrando. O normal é o foco, o excesso, o calor em excesso do fígado, o calor em excesso da madeira vai gerar raiva. Aí ela segue. O fogo do coração faz irradiar o calor da vida pelas circulações vitais. Sua vontade é a alegria que estimula essas circulações e facilita as comunicações, enquanto não se torna superexcitação. Então o coração é o que faz toda a circulação de sangue, de energia, dos espíritos, das emoções chegarem nos locais certos do seu corpo. É aquela iluminação que vem do céu através do elemento fogo, representado pelo coração, e o coração que atinge o corpo todo, né? Cada lugarzinho do seu corpo distribuindo de forma harmônica tudo que tem que ser distribuído, seja físico, seja energético, seja psíquico. Mas, se entrar em excesso, você vai ter superexcitação. A vontade do baço
né, do elemento terra, que coloca tudo em relação, que alimenta e transforma, é o pensamento, que pode se perverter em obsessões e preocupações. Então a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de aprender, de decorar, de prestar atenção nas coisas, de ler uma página de um livro e conseguir entender o que ele fala, isso pertence ao baço. Se o baço está desequilibrado, o seu pensamento normal, reto, coerente, se torna preocupação e se torna obsessão, pensamentos obsessivos. É aquela pessoa que não desliga a mente. Deve ter um monte de gente aqui que não desliga a mente, não é? Então isso se torna obsessões e preocupações excessivas. Gente, até a preocupação é considerada normal desde que ela não tire seu sono. Então é óbvio que se você tem um boleto para pagar, você está preocupado. Se tem alguém doente na sua família, você fica preocupado. Mas isso não pode desvirtuar o teu caminho. Então é isso que a medicina chinesa fala dos sentimentos. Eles são normais. E eu vou falar isso já na próxima página. Mas você não pode pervertê-los. O pulmão assegura o rigor estrito do metal para manter os ritmos. Sua vontade é o rigor e perverte-se em desgosto sufocante que comprime os sopros dentro do peito e oprime o coração. Então o pulmão, ele é o crítico, né? O pulmão é quem dá o rigor, é quem faz uma autoanálise de você mesmo, é quem critica as coisas que você mesmo faz, não é o outro, é de você, é a sua autoimagem. E aí quando se perverte esse sopro da capacidade de você julgar a si mesmo, criticar a si mesmo, fez um trabalho e quer saber se esse trabalho foi bom e tal, isso é o pulmão que vai determinar. Eu tô gordo, tô magro, é o pulmão que determina. Só que em excesso, quando ele se perverte, ele vai gerar um desgosto sufocante. Então você vira uma pessoa desgostosa com a vida. Nada tá bom, tudo é ruim, tudo sufoca, tudo oprime o seu peito, né? Os seus pensamentos são sufocantes, são opressivos, tá? Então a gente tem que ter a capacidade de se autocriticar, de ser rigoroso, mas não de nos sufocar, certo? Né? Bom dia aí para quem tá entrando, gente. Os rins atraem e guardam na profundidade para dar firmeza à base da vida. Sua vontade é uma contenção que se torna medo. Qual é a vontade do rim? É o seu instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência, ele é um tipo de medo, entre aspas, que faz com que você se proteja de fazer loucura. Então, se ninguém, que eu vou convidar vocês para vir aqui em casa, conhecer essa minha varanda, eu vou falar assim, tô no 13º andar. Pessoal, vamos pular do 13º andar? Se o seu rim estiver bom, você vai falar, Fernanda, você tá louca? Né? A gente vai morrer se a gente pular do 13º andar. Ninguém vai pular daqui, ninguém vai se jogar na frente de um carro, ninguém vai se entupir de remédio, porque sabe que isso é prejudicial à manutenção da sua vida. Então o medo normal do rim, ele é o medo instinto de sobrevivência. Só que ele pode se perverter num medo exacerbado, né? Então você começar a ter pânico, você começar a não tomar atitudes na sua vida por um excesso de medo, certo? Muito bem, então esses são os sentimentos que muita gente aqui já sabia, mas é muito legal encontrar isso, né? Esse texto aqui, né, Elizabeth, mostrando para vocês aqui os 101 conceitos-chave da medicina chinesa, que ela foi buscar lá no Suen, lá no Ling Shu, conceitos que a gente trabalha hoje. Então muita gente que está me assistindo aqui agora já sabia dessa relação dos órgãos, né, com os sentimentos. E aí na página 100 ela fala o seguinte: não se pode viver sem emoção, mas as emoções mas as emoções, sendo sempre um excesso, perturbam o mais íntimo, onde regulam-se os movimentos e as atividades dos sopros que fazem a vida. Além disso, a capacidade de conhecer depende do coração, de tal modo que se o coração é tomado por um sentimento ou um desejo, isso não só perturba os movimentos dos sopros, mas também altera a capacidade de perceber, conhecer, julgar, sentir e reagir de modo apropriado. Vou fazer uma pausa para explicar isso para vocês. Eu já devo ter falado em algum vídeo, eu não me lembro dos nomes de cada vídeo que eu já fiz, mas eu já expliquei em algumas lives, em alguns vídeos,
que as emoções, então o medo, a preocupação, a rigidez, né, a crítica de si mesmo, são sentimentos que afetam o órgão, mas não são gerados por ele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de raiva, a raiva não é produzida no fígado, a raiva ela é reconhecida no coração e aí ela perturba o fígado. Falei já que a alegria sim é produzida no coração, porque é o coração que identifica tudo. O medo, ele afeta o rim, mas ele não é produzido pelo rim. Ele é reconhecido como uma matriz emocional no coração. E o coração identifica, opa, isso aqui é medo, e o medo afeta o rim. Então, o que ele está falando aqui? Que quando a gente tem sentimentos em excesso, muita coisa, quando é medo é muito medo, quando é raiva é muita raiva, quando é rigor consigo mesmo é muito rigor, quando é preocupação, obsessão, é tudo muito obsessivo, isso afeta o movimento do coração. E aí eu puxo vocês lá para esse livro aqui, ó, que é o duplo aspecto, né, do coração e as emoções da medicina chinesa, que explica exatamente como o coração está envolvido em tudo que é psíquico na sua vida. Por causa disso, porque é ele que identifica e ele que faz você reagir de forma correta a um sentimento que você tenha. Então, você está com raiva, você não vai meter a mão na orelha de alguém, né? Você está com medo, você não vai esconder debaixo da tua cama. É o coração que determina a tua reação através das energias que ele manda para os órgãos específicos. Então, quando ela coloca aqui, eu vou ler o trecho de novo para vocês entenderem, né? A capacidade de conhecer depende do coração, de tal modo que, se o coração é tomado por um sentimento ou um desejo, isso não só perturba os movimentos dos sopros, mas também altera a capacidade de perceber, conhecer, julgar, sentir e reagir de modo apropriado. Porque é o coração que faz com que o seu fluxo de sangue e de energia chegue a cada pedacinho do seu corpo. Se os sentimentos afetam, né, o funcionamento, o sentimento em excesso, afetam os sopros do coração, o sopro é energia, para quem está começando a acompanhar as leituras clássicas agora, tá? Eles não falam em energia como a gente, eles falam em sopros, tá? Então, se os sentimentos afetam a energia do coração, o coração vai falhar na sua missão de manter o fluxo de sangue. Só que o fluxo de sangue, o sangue na medicina chinesa, ele é empurrado pela energia. Então vamos fazer um gráfico, né? Se vocês quiserem desenhar isso, acho que fica legal. Eu não tenho como desenhar aqui, acho que eu vou providenciar uma lousa, igual o professor Renner tem uma pequenininha, ele mostra, acho que eu vou providenciar uma. Então o que acontece? O coração, ele tem a missão de manter o fluxo de sangue dentro dos vasos. Só que a energia só circula aonde o sangue circula, Qi empurra sangue. Se o sangue é afetado, a circulação de sangue é afetada, a circulação de energia também é afetada. E o coração, que comanda todos os sentimentos com sangue e energias afetadas, começam a fazer com que você reaja de forma errada às emoções, né? Que você reaja, não perceba suas emoções, que você não consiga julgar de forma correta. A Luciana está perguntando qual que é o tema, né? O tema, estou falando das emoções na medicina chinesa, uma revisão de órgãos e vísceras, as emoções para os órgãos e vísceras, e depois concluindo que o coração faz parte disso tudo. Então, gente, se você perturba essa missão do coração de manter o fluxo de sangue nos vasos, você também vai alterar a circulação de energia e vai começar a reagir de forma errada. Então, ele fala aqui, né? Perceber, conhecer, julgar, sentir e reagir não serão mais apropriados. Aí olha que bonita essa última parte do parágrafo da página 100. Se a emoção ela é violenta, mas fugaz, ou seja, passa rápido, vem com tudo e passa rápido, né? Podemos reconhecer facilmente que estávamos perturbados, estávamos fora de si. Então, eu estava fora de mim aquele dia, eu perdi o controle, né? Aliás, assim, situações de estresse da nossa vida que você vai lá e dá uma xingada brava e depois você pensa assim, puxa vida, eu tava fora de controle. Ó, o pessoal perguntando qual livro, 101 conceitos-chave da medicina chinesa, Elizabeth Rochat, editora Inserir, tá? Então é fácil você perceber quando o negócio vem para destruir você. Então a gente sabe o que é uma crise de pânico, a gente sabe o que é uma crise de raiva, a gente sabe o que é um surto de preocupação.
Então a gente reconhece fácil, entende, vê que não precisava tanto e tenta evoluir emocionalmente, espiritualmente, regula o nosso coração para que siga reto. Aí vem a conclusão do parágrafo. Mas se um preconceito, uma aversão, um sentimento se edifica pouco a pouco, imperceptivelmente no mais íntimo, os danos são ainda mais sérios, pois a própria capacidade de reconhecer que estamos fora de si é obscurecida ou perdida. A emoção afasta da realidade. Ah, meus humanos, vocês querem que eu leia esse trecho de novo para vocês? O que tem acontecido no nosso planetinha nos últimos tempos, e em especial via TV e via mídias sociais? Vou usar alguns exemplos que eu não gostaria, mas que são pertinentes. A gente tem um mundo hoje muito dividido em dois, a esquerda e a direita, né? Vamos politicamente falando. Então, quem é de esquerda não enxerga os benefícios da direita, quem é de direita não enxerga os benefícios da esquerda, e aquilo se torna uma verdade única. Vamos pegar em outro aspecto, né? Você tem pessoas preconceituosas, a gente pode falar de raça, a gente pode falar de orientação sexual, a gente pode falar do que você quiser. As pessoas, por exemplo, a pessoa é um homofóbico, onde aquilo foi criado? Chega ao ponto da pessoa não perceber que é homofóbica, não perceber que é preconceituosa, não perceber que ela é de extrema direita, não perceber que ela é de extrema esquerda, e aí cria-se uma pessoa incapaz de sentir a realidade. Olha isso, onde a gente foi. E o pior, gente, isso é criado aos poucos, isso é ensinado ao coração. E eu já fiz uma leitura falando isso. Todos nós recebemos a mesma luz vinda do céu. Todos nós temos uma luz que não se apaga. E os nossos sentimentos, eles vêm através dessa luz. Só que quando a gente aceita, não se auto-estuda, não se auto-reconhece, não trabalha os sentimentos, você pode lá mais pra frente na sua vida se tornar uma pessoa preconceituosa que reage mal aos sentimentos e às situações da vida, e isso está dentro do coração, e isso foi envenenado dentro do coração. Então eu vou ler de novo essa última página. Mas se um preconceito, uma aversão, um sentimento que se edifica pouco a pouco, imperceptivelmente no mais íntimo, os danos são ainda mais sérios, pois a própria capacidade de reconhecer que estamos fora de si é obscurecida ou perdida. A emoção afasta da realidade. Então, o que acontece? A gente perde a capacidade de voltar à nossa origem, a origem da nossa energia, a nossa luz celestial, aquilo que foi colocado verdadeiramente dentro do nosso coração, e a gente acaba ficando doente. Quais são alguns sintomas que a gente pode perceber dessa doença emocional? É você não ter a capacidade de ouvir o outro, de você querer colocar a sua verdade em cima da verdade do outro, não aceitar, não respeitar, passar pela agressão física, chegar ao ponto de você entrar em rede social e simplesmente destruir o trabalho de uma pessoa, criticar o post de uma pessoa como se só a sua realidade fosse certa. E o pior, quando alguém chega e orienta essa pessoa: olha, fulano, você entrou muito duro nessa pessoa, você criticou de uma forma que não precisava, você poderia ter exposto a sua opinião de uma forma mais tranquila, né? E essa pessoa: que é isso? Você tá cego? Você não tá vendo que você tá errado, que essa pessoa tá errada? Tenho mais é que falar o que eu penso mesmo. O coração dessa pessoa tá tão doente que ela desgovernou todos os sentimentos dos órgãos que estão situados abaixo do elemento fogo, abaixo do pentagrama do elemento fogo, todos eles. Então, tem bastante gente doente pra gente curar, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Que ainda falando para poder encerrar a leiturinha de hoje, página 101, Elizabeth diz o seguinte: a agitação do sangue e dos sopros perturba as disposições fundamentais de nossa natureza própria. Ou seja, é tudo tão forte, tudo tão extremo no sentimento que gera uma agitação no sangue e nas energias, que isso
altera as disposições fundamentais da nossa própria natureza. Eu deixo de ser aquilo que eu, na minha essência, sou. Aspiramos ao que não preenche nossa vida, e isso é o começo de desejos incessantes e desproporcionados. Se somos incapazes de regular as nossas paixões, tornamos-nos seres influenciáveis, seduzidos pela aparência das coisas, levados pelo prazer da excitação e submissos ao apetite dos sentidos. Olha como isso é importante. Ele fala que depois que você desregulou o sangue e a energia do coração, a gente, com a dificuldade de voltar a ser quem a gente é de fato, a gente se torna influenciável, seduzido, levados pelo prazer da excitação, pelas coisas que não são duráveis, por aquilo que eu quero porque eu quero uma tal coisa, você nem sabe por quê, porque aquilo apareceu na TV, porque aquilo apareceu no Instagram de alguém, eu quero ser famoso, né? E isso leva muito a um capítulo do seminário do Zhuangzi, da Elisabeth Rochat, que tem uma conversa entre bichinhos, assim, né? E eles falam assim, não, porque fulano quer ser famoso, quer ser formado, quer ser o tal, quer ter poder. E aí o outro bichinho pergunta, por quê? Né? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente se afasta da nossa essência quando a gente começa a querer coisas de forma indiscriminada, a fazer coisas sem pensar, a se apaixonar e ficar cego de paixão por um assunto, seja ele política, seja ele o que for, e aí você não enxerga mais nada, né? Então aqui está dizendo isso, que tudo isso vem por conta de uma energia e de um sangue desgovernados no teu coração pelo próprio excesso de sentimento que você tem, pela própria excesso de energia que você gasta com isso. Bruna, já te respondo, tá? O coração não dirige mais corretamente os sopros, não inspira mais os órgãos. Inspirar os órgãos significa distribuir as matrizes emocionais que geram a preocupação normal, o instinto de sobrevivência, o foco e sentido de direção na vida. É isso que o coração faz com os órgãos. Inspira os órgãos a terem os sentimentos equilibrados, né? Que a gente falou lá na primeira página, né? Que eu li. Os órgãos, não inspira mais os órgãos e perde-se a consciência da nossa condição real, enquanto desenvolve-se do organismo os frutos das desordens e das desregulações dos sopros. Então, beleza, tá obsessivo, tá preocupado em excesso, tá muito medroso, tá em pânico, perdeu o foco, tá com raiva, tá muito crítico com você mesmo, tá muito eufórico, o coração desregula na sua função de manter o fluxo de sangue, consequentemente de sopros. O que acontece? Você se inflama, você perde o seu senso da sua própria realidade. E enquanto isso acontece, a gente tem que lembrar uma coisa que ela vai falar no próximo parágrafo. O que desregula o seu psíquico, desregula o teu físico. E aí ela fala, todos os níveis do ser se comunicam. Uma perturbação emocional terá repercussões fisiológicas e vice-versa. Uma desordem fisiológica pode provocar perturbações emocionais passageiras ou duradouras. O seu paciente que está no seu consultório, ele pode ter um problema emocional que está causando todo o problema físico dele. Por exemplo, uma obsessão gerando um problema de estômago ou de baço, uma gastrite, um refluxo. Um paciente seu que tem um problema de tensão muscular, que tem um problema de cãibra, ele pode estar há muito tempo passando por uma raiva desgovernada. Qual é a sua missão, acupunturista? Num paciente que tem problemas físicos e psíquicos. Cuide dos sintomas. Use os pontos que são indicados para poder tirar o paciente daquela aflição que ele está no momento, daquela dor que ele tem no momento, daquele refluxo, daquele intestino preso. Não importa. Tire ele da aflição. Mas não se esqueça que problemas físicos podem ser a causa de um problema psíquico. E um problema psíquico pode ser a causa de um problema físico. Avalie direito o teu paciente. Conheça teu paciente. Às vezes ele não vai reconhecer, olha o que fala aqui, né? Que a gente tem a dificuldade. Os problemas crônicos estão acontecendo há tanto tempo que o seu paciente tem dificuldade
de entender qual é o sentimento que ele tem. Então, muitas vezes a gente cai num erro de perguntar assim, mas paciente, você é ansioso? Aí ela fala, não me sinto ansioso. Eu acabei de explicar para vocês agora que quando a pessoa sofre de algo crônico, algo de muitos anos, ela perde a capacidade de se ligar à própria realidade. Ela não consegue reconhecer que ela é raivosa, ela não consegue reconhecer que ela é ansiosa, ela não consegue reconhecer que ela é medrosa. Cabe a você, terapeuta, olhando o teu paciente, conversando com ele e das coisas que ele conta da vida, das passagens que ele teve na vida, entender se existe uma base psíquica no físico que ele está sofrendo, certo? E eu ainda vou um pouco mais longe. Eu diria para vocês que pessoas que sofrem de problemas físicos, crônicos, muitas vezes o psíquico já está alterado há muito mais tempo. Mas pela incapacidade que ele tem de se reconhecer e com consequências de se ele não se reconhece, ele não consegue te explicar o que está acontecendo, cabe você, na sua sensibilidade terapêutica, encontrar o caminho da cura dele, iluminar o caminho para a cura dele. Última frase hoje, a Elizabeth pergunta assim: como reconhecer as emoções e associá-las a uma perturbação específica dos movimentos dos sopros, né, das energias, de modo a poder integrar na medicina as emoções e o tratamento delas? Aí, meus amigos, considerando os 5 grandes modos de atividade dos sopros, que são os 5 elementos, e associamos assim com um órgão específico, através das tabelas de correspondência. Então, gente, vou dizer para vocês, quem está tentando fugir dos 5 elementos, está estudando medicina chinesa, está tentando fugir dos 5 elementos, corre de volta, porque todo o desdobramento da compreensão da medicina chinesa, de você conseguir tratar o teu paciente, toda a base filosófica da medicina chinesa está nos 5 elementos. É por isso que eu ensino 5 elementos há 17 anos, é por isso que eu estou dando curso de 5 elementos agora, porque vocês precisam entender a tabela de correspondência. É o que mais faz sentido, é o que mais traz a filosofia para a prática clínica, ok? Vou responder uma pergunta da Bruna. Ela perguntou se toda essa questão emocional, né, esse distúrbio emocional pode virar vento interno. Pode, né? Pode virar vento interno, pode virar umidade interna, pode virar frio interno, né? Depende de qual sentimento a gente está falando. O medo, por exemplo, ele facilmente gera frio interno. A preocupação excessiva facilmente gera umidade interna. A raiva excessiva facilmente gera vento interno. E aí depende da correlação também com a tabela de correspondência. Essa live, gente, vai ficar gravada para vocês aqui no meu IGTV, vai ficar também daqui a alguns minutinhos no YouTube, o YouTube sempre entra depois, e eu vou pedir encarecidamente pela primeira vez na leiturinha para que vocês compartilhem com as pessoas que estão estudando medicina chinesa. Foi, acho que, a live mais aproximada, né? Foi a leiturinha mais aproximada daquilo que vocês aprendem na pós hoje, mas com uma visão um pouco mais densa. De tudo que eu li aqui hoje, o mais importante é vocês saberem que aquilo que a gente é hoje pode ter sido construído de forma tão silenciosa dentro da gente, dentro do nosso paciente, a ponto da gente não reconhecer mais aquele tipo de sentimento e energia que estamos emanando para fora, afetando a vida do outro e destruindo seus sistemas por dentro. Então sempre aprendam a conversar com o paciente, partindo do princípio que às vezes o caso dele é tão crônico que ele não sabe descrever, ele não reconhece mais o que está em distúrbio dentro do organismo dele. Cabe a gente, como terapeuta, se autoconhecer para a gente não ficar doente, conhecer o próximo, ouvir o próximo, fazer as correlações e trazer luz para o caminho do nosso paciente, cuidando físico, o psíquico e sempre harmonizando o coração. Certo, pessoal? Então, bom sábado para vocês, bom feriado para vocês. Vou contar um segredo para vocês. Na terça-feira, o pessoal tava meio bravo comigo, porque eu tava dando curso só de terça-feira, e dessa terça eu não vou dar curso, eu vou dar curso da quinta, porque terça é meu aniversário, então eu tenho o direito de não dar aula na terça-feira. Certo, gente? Então, para quem tá no curso dos 5 elementos, a gente se encontra na quinta-feira, dia 15. Beijo pra vocês, gente. Beijo, Andréia. Beijo, Nani. Beijo, Magda. Beijo, Bruna.
Um beijo grande para vocês, excelente final de semana e até a próxima leiturinha. Tchau, tchau, pessoal!